E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Rafa do canal Programador Lhama e vamos lá, vamos continuar com esse nosso dojo aqui, né? A gente parou lá no nosso desafio 4, já voltamos aqui de ano novo, então já vamos com tudo nessa playlist aqui, nesses nossos desafios, né? Deixa eu apresentar aqui o descritivo direto, né? Isso aqui é um problema interessante, ele é legal. Olha só, uma biblioteca deseja registrar todos os seus livros em um sistema. Cada livro deve ter os seguintes descritivos: título, autor, ano e um número de identificação. O sistema deve ser capaz apenas de inserir registros de livros e também listá-los quando desejado. Implemente tal sistema. Eu até vou perguntar para você, se você tiver disponibilidade, né? Coloca aí nos comentários como que você pensou em fazer isso aqui. Como que assim, foi a motivação para você tentar resolver esse problema, né? E vamos lá, deixa eu apresentar a minha solução. Na verdade, a nossa solução vai ser exatamente a diferenciação entre o que é um repositório e uma entidade, uma entity. Vamos lá, eu tenho aqui, olha, o nosso loop infinito, né, o while true. Aqui vão estar as nossas escolhas do nosso input, né, 1 para cadastrar livro e 2 para listar os livros. E vamos começar. Eu estou aqui na pasta de to-do, né? Vou criar aqui uma outra pasta que vai se chamar model. Vamos colocar um arquivo init aqui, olha, para a gente modularizar, né, essa nosso diretório aqui. E eu vou colocar uma outra pasta aqui que vai se chamar repositório de livros.py. O que acontece? Se você tem um banco de dados, por exemplo, a gente já sabe que repositórios em si, eles assim, fazem toda uma certa comunicação com o nosso banco de dados, uma certa interação, a gente pode falar assim melhor, né, com o nosso banco de dados. Por exemplo, a gente vai chegar aqui, olha, e a gente vai conseguir cadastrar e listar os livros a partir desse nosso arquivo aqui, que vai ter uma classe de repositório. Mas antes, a gente tem que ver uma outra questão aqui, olha, que é o seguinte: cada livro ele vai ter por si só alguns elementos, né, alguns atributos que vão ser dados a eles. E a gente tem que definir isso. E a gente não vai colocar esse tipo de atribuição aqui no nosso repositório de livros. Na verdade, a gente vai fazer uma separação. Eu vou colocar uma outra pasta aqui, olha, que vai se chamar Entity. Você já deve ter ouvido falar sobre essa expressão Entity, por exemplo, em algumas frameworks, né? O Django, o Flask, até mesmo em outras linguagens, né? O JavaScript mexe com essa ideia de entities. E o que acontece? Aqui vão estar todos os nossos elementos que vão ser relacionados à estrutura do nosso banco de dados. Como assim? Deixa eu colocar um init aqui. Beleza? Vamos modularizar essa pasta aqui e eu vou colocar um outro arquivo aqui, olha, que vai se chamar livro.py. Deixa eu fechar todo mundo aqui. Eu vou deixar só o livro aqui, né? Essa nossa classe. E olha só isso daqui. Vamos criar uma classe que vai se chamar livro. Nessa classe, eu vou definir o meu método construtor, certo? E aqui eu vou colocar o seguinte, olha, as minhas entradas vão ser exatamente, né, aquilo que a gente deseja de característica do nosso livro. Então, título, autor e ano. Nesse caso, self.título vai receber o título. Self.autor vai receber autor. E self.ano é igual a ano. A gente vai colocar aqui também um ID, que vai ser o nosso ID de identificação. E para isso a gente vai fazer uma jogadinha aqui, né? Import random. Vou colocar aqui, olha, random.randomInt. Aqui é a nossa margem que a gente pode adotar. Então vai ser de 0 até um número bem grande. Não vamos importar, né, por hora com repetições. Vamos deixar desse jeito aqui. E essa classe, ela termina aqui. A gente não vai colocar mais nada. E aí você vai pensar o seguinte: poxa, Rafa, mas você está fazendo uma classe que não vai ter métodos, né, que não vai executar nada, que vai ser só isso aqui? Sim, porque a ideia da gente ter uma classe desse modo é para a gente trabalhar com classes em Python como se fossem estruturas de dados.
como assim, né? Eu posso ter uma instância que vai ser o seguinte, olha, livro é igual a uma instância dessa nossa classe livro, em que eu posso colocar um título, vou colocar totalmente fictício aqui, né? Posso colocar um autor e posso colocar um ano. E esse livro aqui, olha, deixa eu separar um pouquinho para ficar melhor. Esse livro, ele não vai ter nenhuma ação. Mas se eu chegar aqui e colocar livro.título, ele vai me retornar qual que foi o título que eu coloquei inicialmente para criar esse livro, né? Então, isso daqui, olha, vai ser simplesmente para a gente ir armazenando e criando estruturas de dados. Isso aqui é uma classe de estruturas de dados, a gente pode chamar desse jeito, né? E, assim, a rigor, esse tipo de classe aqui, ele pode ser definido, né, como uma entity, como uma entidade. As entidades em si, quando a gente cria, né, em relação à arquitetura de projetos e tudo mais, geralmente são espelhos daquilo que a gente deseja nos nossos bancos de dados. Então imagina que a gente tem, por exemplo, uma tabela que se chama livros, com essas colunas aqui, olha, coluna título, coluna autor, coluna ano. Então isso aqui vai ser exatamente um espelho do que a gente gostaria de ter no nosso banco de dados. Aqui no init, vamos importar esse livro. Então, vamos fazer, na verdade, from.livro importe a classe livro. Beleza. Vou sair daqui, vou sair daqui. E aqui, olha, no nosso repositório, é onde que a gente vai ter toda a lógica e todo o manuseio desses livros. Vamos colocar aqui, olha, from.entity import livro. Então, aqui do entity, pega o livro. Beleza. Vou criar aqui, olha, class repositório de livros. Vamos definir o nosso construtor aqui, né? Por hora, a gente não vai ter nada que vai entrar aqui, olha, no nosso repositório de livros, né? Mas a gente vai ter uma coisa. Self. Vamos deixar privado aqui, né? Livros é igual a esse abre e fecha aqui. Porque todos os livros eles vão ser armazenados nesse repositório. A gente vai instanciar classes de livros, né? E a gente vai colocar eles aqui dentro. Geralmente a gente colocaria em banco de dados, mas assim, por hora não tem como a gente utilizar isso nos nossos desafios aqui, né? Então vamos deixar desse jeito aqui. Vou colocar aqui, olha, um outro método que vai se chamar registrar livros. Vamos colocar o self aqui, vamos colocar um título, vamos colocar um autor e o ano. Ok? Aí a gente vai fazer o seguinte, olha, novo livro é igual a livro, tal que as definições vão ser o título, o autor e o ano. Ok? Fizemos isso daqui. Agora a gente vai chegar aqui, olha, self.livros, ou seja, essa nossa lista aqui, ponto append, novo livro. E a gente vai fazer aqui, olha, print livro cadastrado. E vamos colocar o seguinte aqui também, olha, colocar um abre e fecha aqui, ponto format, e vamos colocar o título, para a gente falar qual foi o livro que foi cadastrado, né? Lembrando que esse format vai jogar o título para cá. E, assim, de uma forma bem rústica, né? Eu vou colocar um print aqui no final só para a gente diferenciar, né, as nossas amostragens. Beleza. Aqui você também pode estar se perguntando, poxa, mas você está fazendo os prints aqui no repositório? Por hora, eu não estou me importando muito com esses prints aqui, né? A gente poderia, por exemplo, pegar os outros desafios, né, o 3 e o 2, e fazer esse print lá no nosso run.py. Mas por hora, isso aqui já vai me atender. Beleza, e como é que a gente lista agora, né? Vamos listar os livros. Listar livros. Self. Beleza? E agora é fácil.
for livro in self.livros, ou seja, para cada livro que estiver aqui nessa nossa lista, a gente vai printar. Eu vou fazer o seguinte, para a gente ter um print um pouco mais interessante. 1, 2, 3. Isso daqui, né, a gente está criando uma espécie de texto em Python. A gente vai colocar aqui, olha, id, abre e fecha, livro, mesma coisa, autor e ano. Ok. Aqui embaixo, olha, quando a gente fechar, vamos colocar um format. E para cada elementozinho aqui, a gente vai pegar isso daqui, olha, a nossa informação do livro.id. Deixa eu ver, livro, beleza. Livro.título, livro.autor e livro.ano. Aqui vai passar um pouquinho, mas não tem problema. E ok, nota que a gente agora, né, tem essas duas amostragens aqui, só para ficar um pouco mais legível. Vou dar um print sem nada. A gente poderia estar retornando strings, né? E lá no nosso run.py, a gente poderia estar printando esses strings. Mas por agora eu não vejo que tem tanto problema a gente fazer isso, né? Até mesmo pelo objetivo aqui desse desafio. Eu vou chegar aqui, olha, no init, que está aqui, olha, no model, e fazer o seguinte, from repositório de livros, import a nossa classe repositório de livros. E vamos lá, vamos matar agora esse problema. A gente está aqui no nosso run, né? A gente vai pegar e importar o que a gente já fez, mas agora tem uma coisa interessante, a gente só importa o nosso repositório em si, né? Não precisa pegar a entidade por si só. Vamos colocar aqui, olha, from model import repositório de livros, beleza? Se a escolha for 1, a gente vai fazer uma coisa que vai ser o seguinte, eu vou copiar, na verdade, essa estrutura aqui, ó, vou colar, deixa eu tirar isso aqui para ficar um pouco mais visível, 2, 3, 4, na verdade vão ser só 3, né? Aí aqui vai ser o título, aqui vai ser o autor, aqui vai ser o ano. Feito isso, vamos colocar uma mensagem bacana aqui. Defina o título. Vamos pegar essa mesma mensagem, vamos voltar para todo mundo aqui, com algumas modificações, é claro. Defina o autor e defina o ano. Feito isso, a gente vai fazer o seguinte, olha, aqui, antes da gente entrar no nosso loop, né, repositório de livros, mas vamos colocar com letra minúscula aqui, que vai ser uma instância do nosso repositório de livros em si, né, e a gente vai pegar esse repositório, registrar livros, o título vai entrar aqui, o ano e na verdade é o autor, né, e depois o ano. Beleza? E aqui, se a escolha for 2, repositório de livros, listar livros. Pronto. Então, vamos repetir aqui o que a gente fez, né? Recapitular um pouco. A gente vai declarar uma entidade que se chama livros. A partir dela, a gente vai criar, né, os nossos livros, a nossa estrutura de dados aqui, e vai armazenar aqui, olha, nessa lista. E sempre que a gente precisar, a gente vai lá e pega dessa nossa lista que já está gravada. Em tempo de execução, isso aqui vai ficar guardado. Vamos lá? Temos aqui o run.py. Eu estou aqui, né, na minha pasta de desafios. Vamos lá. Python 3, desafio 4. A gente tem que ir lá na pasta to do e vamos tentar o run.py aqui. Beleza, entramos aqui, né?
A gente está aqui, olha, na nossa escolha, vamos tentar cadastrar alguma coisa. Defino o título, não sei, mano, Clean Code. Autor, Uncle Bob. Defino o ano, cara, eu acho que esse livro aqui é de 2007. Aí, beleza, cadastramos. Vamos lá, listar os livros. Isso, olha o que apareceu aqui, olha. Livro Clean Code Uncle Bob. Vamos cadastrar mais um. Beleza, defino o título. Cara, programador, Lhama. Vamos supor que eu criei um livro. Autor, Rafa. Ano, mano, sei lá, velho, 2022. Cadastramos. Vamos listar? Olha o que apareceu aqui, olha. O livro do Clean Code e eu aqui, ó. Então, toda hora que a gente for cadastrando, nota que a gente vai enchendo, né, esse nosso array aqui, e a gente vai fazendo esse sisteminha andar de uma forma bem tranquila, né? Eu posso fazer isso daqui à vontade. Vamos lá, listar livros. Aí, olha, nossa lista está crescendo. Então, gente, esse daqui que era a resolução desse desafio. Eu acho esse desafio aqui bem legalzinho, né? Tudo que a gente fez, né, se você está até aqui desse ponto desse vídeo, foi isso daqui, olha. O nosso repositório em si, ele é uma agregação, lembra lá do vídeo de agregação lá na orientação a objetos? Dos livros. Tudo que a gente fez foi essa estrutura bem básica aqui, e a gente já conseguiu fazer muita coisa com isso. Então, gente, isso aqui que é a resolução, né, que eu estava propondo. Muito obrigado. A gente vai continuar com a resolução, né, do quinto desafio, já vou postar ela. E a gente se vê.